Jesus, queridos, é sempre com muita alegria em nosso coração poder receber da parte do Senhor, mas esta oportunidade nós agradecemos a Deus, né? Não tem como começar sem externar nosso agradecimento ao Senhor. É mais um dia, né? É mais uma oportunidade, e também agradecer ao Senhor pela sua presença que tanto alegra o nosso coração. A você e nossos irmãos, nossos amigos, aonde quer que você estiver, nós desejamos aí a você que a boa mão do Senhor possa ser presente aí com você, te abençoando, abençoando sua família, trazendo sobre sua vida aí todas as sortes de bênçãos. Queridos, para a nossa meditação, o livro é Salmo capítulo de número 19, apenas o versículo de número 8, que assim diz a palavra do Senhor: os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Que a ação reveladora do Espírito Santo de nosso Deus venha ser presente conosco, para que possamos aí aprender e guardar mais esta porção da palavra do Senhor. Queridos, quando nós começamos a analisar a questão de hábitos, né? Nós vamos entender que nós temos muitos hábitos ao longo de nossa vida, pegamos muitos hábitos, né? E um dos hábitos, dentre tantos, olha, são muitos hábitos bons e maus, né? Bons e maus, né? Mas os hábitos, eles são presentes aí. E eu entendo que dentre tantos os hábitos, né, que nós passamos a ter, que nós adquirimos, né? Adquirimos por conta própria ou adquirimos vendo uma outra pessoa, né? Eu entendo que o hábito da leitura, embora não é tão comum assim, mas ele é um hábito que ele pega uma boa parte da população, uma boa parte das pessoas tem, né, esse hábito de, pelo menos de vez em quando, se preocupar em dar uma lida, né? Aí você fala assim, mas lida em quê? Lida em tudo. Ler tudo, né? Tem pessoas que têm o hábito do jornal, tem pessoas que têm o hábito de um bom livro, né? E por aí afora. Mas o hábito da leitura, ele é um hábito bom, ele é um hábito saudável, né? E se torna melhor ainda quando você busca uma fonte que te ajuda em alguma área de sua vida, porque você lê para quê? Para você adquirir conhecimento. Essa é a função da leitura, né? Você vai ler com um único objetivo, ler para ter entendimento acerca de algo. E esse entendimento, ele tem que ser coisa que vai edificar a sua vida, trazer para você conhecimento. Então o livro, ele tem esta finalidade. Ele te mostra, ele te traz conhecimento em alguma área. Se você pega um livro que fala acerca da saúde, ele vai te dar um bom conhecimento acerca de saúde. Se você tem um livro, se você tem hábito de ler um livro que fala acerca de matemática, né? Você vai ter um bom conhecimento aí nos cálculos, né? E é interessante, a hora quando nós paramos para nós analisar a questão de livro e do estilo literário de cada um, a gente vai ver que ele atinge área da nossa vida. Por exemplo, se você é um leitor de livros que te traz conhecimento acerca da saúde, né? Vai ser exclusivamente ali na área da saúde que você vai ter conhecimento. Se você gosta de cálculos de engenharia, não vai te servir para a área da saúde. Então a gente entende que livros, ele nos traz conhecimento, e conhecimento em determinada área, de acordo com o estilo que nós temos aí por hábito de ler. Então, falar de ler é falar de algo que é presente na nossa vida desde a nossa infância. E aí tem os gostos variados entre a poesia, né? Todo tipo aí de literatura. Queridos, estou falando isso por quê? Porque chegamos aqui no texto em questão, e o texto em questão também vai falar acerca de um livro. O texto aqui em questão vai falar acerca da palavra de Deus, que também hoje se materializou na palavra, na Bíblia, como nós chamamos de Bíblia Sagrada, né? E esta
Este livro do qual nós temos por ele um respeito muito grande, nós temos por ele um carinho muito grande, um amor muito grande, porque ele trata-se da palavra de Deus, né? E a palavra de Deus é a vontade de Deus materializada aqui em palavras, e é quem direciona a nossa vida e quem cuida de nossa vida, quem dá o aconselhamento, né? Quem nos dá a porção necessária para nos manter bem. E é justamente acerca deste livro que eu gostaria de, em poucos momentos aqui, né, apresentar algumas particularidades, olha, que um outro não tem. Não estou desmerecendo o livro que você lê, não estou desmerecendo jamais o seu estilo literário, jamais, né? Mas eu só estou querendo te apresentar, né, a Bíblia como sendo a palavra de Deus, e um livro que ele tem, né, algo a mais que um outro não tem. Ou seja, na palavra de Deus nós encontramos exclusividade que é somente da palavra de Deus. Queridos, então chegamos aqui na declaração deste salmista, que ele, se referindo à palavra do Senhor, ao ensino do Senhor, né, se referindo à Bíblia, se referindo, né, às leis do Senhor, às orientações do Senhor, ele vai dizer essas lindas palavras: os teus preceitos, Senhor, são justos. Aqui eu já quero parar, porque aqui já traz um grande ensino para nós. Os teus preceitos, Senhor, são justos. Quando ele fala de preceito, olha, preceito aqui fala de ensinamento, né? Se você for lá no dicionário, um dos conceitos de preceitos é ensinamento. Então, aqui ele já começa falando: os teus ensinamentos, eles são justos e dá a alegria ao coração. Os teus mandamentos, eles são límpidos, né? Ou seja, eles são claros. Não tá, né? Ele traz por completo o entendimento de uma maneira muito clara acerca daquilo que a mensagem está nos passando. E ela tem também o recurso, no fechamento aqui do versículo vai dizer, e traz luz aos nossos olhos. Queridos, então o que nós aprendemos aqui na palavra de Deus? Nós aprendemos na palavra de Deus que um livro comum que vai te trazer apenas um conhecimento em uma área de sua vida, mas a palavra do Senhor, ela vai nos trazer a sabedoria. Para quê? Para a vida. Em que tempo? Em todos os tempos. Em todos os tempos da tua história, em todos os dias vividos, no tempo que o Senhor permitir você estar na face desta terra. A palavra do Senhor, ela é completa no sentido de te dar toda a orientação necessária para um viver seguro e sadio aqui nesta terra e um viver seguro e sadio em uma eternidade. Ou seja, o que nós entendemos da palavra de Deus? Que ela é aquilo que eu e você precisa. Ela é aquilo que eu e você não pode abrir mão. Ela é aquilo que eu e você tem de ver como sendo indispensável para a nossa sobrevivência. É o nosso livro de cabeceira. Esta aí tem que ser a nossa visão. Por que livro de cabeceira? Quando a gente fala livro de cabeceira, é porque está pertinho, ele está ao alcance ali de nossa mão, sempre em condição de ser usado, manuseado, lido, entendido. E a palavra do Senhor, falando acerca dela mesma, ela vai nos dizer assim, que ela é toda apta, de Gênesis a Apocalipse, toda apta para nos ensinar, toda apta para nos corrigir. Ou seja, ela está em condição de te dar as orientações que são aí indispensável para a sua vida. E aí eu comecei a trabalhar nesse versículo, um versículo tão pequeno, de palavras tão simples, e conforme nós
entendemos, né, e cremos que a palavra de Deus ela é uma fonte inesgotável de sabedoria, né? Aqui eu consigo tirar 3 grandes ensinos deste versículo, 3 exclusividades acerca da palavra de Deus que o salmista declara aqui. Quando ele fala assim, primeiro, Senhor, os teus preceitos são justos. Ou seja, Senhor, todo o teu ensino, em outras palavras ele está falando assim, para ficar de uma melhor compreensão. Senhor, o teu ensino, ele é justo. Falar de justiça e falar de retidão. A palavra do Senhor vai falar que o trono de Deus está firmado na justiça e na retidão. Falar de justiça é falar de algo que faz parte do caráter divino. Falar de justiça é falar de algo que o Senhor espera para mim e espera para você. E a palavra do Senhor vai me dar a entender que a justiça ela tem que fazer parte da minha vida. Queridos, quando nós entendemos a palavra do Senhor, principalmente ali, Áurea, nos ensinos do livro de Provérbios, como que a palavra nos chama a atenção e coloca sobre as nossas costas a responsabilidade acerca do justo, acerca de fazer aquilo que é justo, acerca de fazer aquilo que é o certo, aquilo que é o correto, aquilo que é o legal. E infelizmente, por não dar crédito à palavra de Deus, e nem dá crédito à seriedade da palavra de Deus, o ilegal, ele muitas vezes, aos olhos humanos, é mais viável. O ilegal, fazer o que é injusto, fazer o que é incorreto, fazer o que é ilegal, muitas vezes economiza tempo, muitas vezes pode até dar uma falsa sensação de ganho, porque não existe ganho sem a bênção de Deus. Mas tem a falsa sensação de que ganhei, de que me dei bem. Mas se não tem a bênção de Deus, não passa de uma falsa sensação, porque aonde não tem a bênção do Senhor, o ganho vem acrescentado das dores. E a palavra do Senhor fala que é o Senhor que nos abençoa, e a bênção do Senhor não vem acrescentada de dores, ou seja, de problemas. E mais cedo ou mais tarde, a nossa injustiça, mais cedo ou mais tarde, a nossa falta de responsabilidade com relação àquilo que é certo, àquilo que é correto, àquilo que é reto, vai ser nos cobrado. O Senhor é justo e Ele ama a justiça e Ele nos orienta a ter uma vida de justiça, independente se você sendo justo aos teus olhos é um preço a pagar, não interessa se você está fazendo a justiça com o injusto, a palavra de Deus não entra neste mérito, só manda você ser uma pessoa justa. E quando ele fala de justiça, né, é em todas as áreas. Devemos ser justos, fazer simplesmente aquilo que é certo, ainda que o certo seja o errado na visão de muitas pessoas, porque de tanto fazer o errado, se tem o hábito, mas o errado sempre vai ser o errado. O errado nunca vai ser certo. Pode até ter o costume, a cultura do errado, mas o errado vai sempre ser o errado. É igual a mentirinha, né? Tem tantas pessoas que, por hábito de falar a mentira, né? A mentira faz parte da vida dela, mas a mentira sempre vai ser uma mentira. Nunca uma mentira vai ser a verdade. E a questão da injustiça é a mesma coisa. Talvez o hábito de fazer a injustiça é tão comum na vida das pessoas que passa a ser alguma coisa do dia a dia. Mas o erro sempre vai ser o erro. O errado sempre vai ser o errado. O errado não se torna certo. O que acontece é mudança de comportamento. Aí sim, mudança de entendimento, mudança de visão, mudança de escolha e, consequentemente, visão de novas atitudes. Aí o certo passa a existir.
E é interessante que na questão de justiça, a palavra do Senhor vai nos dizer no Salmo 119, no versículo 142, que a justiça de Deus, ela é eterna. E a lei do Senhor é a verdade. Ou seja, o Senhor vai exercer, ou seja, o Senhor, ele exerce a sua justiça aqui nesta terra. E ela se estende pela eternidade. E nós devemos ter muito cuidado com a justiça de Deus, querido. A gente muito entende, uma das frases, Áurea, mais faladas aí é que Deus é amor, e é verdade, Deus é amor. A Bíblia fala acerca do amor de Deus, que Jesus te ama, sim, fala acerca do amor de Deus através do seu Filho, mas nós não esquecemos que Deus é a justiça. E que os olhos do Senhor estão atentos, e que a justiça do Senhor, ela é eterna, ela não é momentânea. A justiça do Senhor é para sempre, ela não é um momento apenas. Nós devemos ter muito cuidado. E é hora da gente aí aproveitar esta oportunidade e ver a quantas anda aí o nosso senso de justiça, porque justiça, dentre tantas responsabilidades, é uma das quais o Senhor coloca sobre os nossos ombros para nós viver. Fazer o que é justo, fazer o que é certo, fazer o que é legal, é mandamento, é ordenança da palavra do Senhor. E aqui fala, os teus preceitos são justos. Ou seja, o que o Senhor manda você fazer é a justiça. O segundo ensino que eu aprendo aqui é quando ele vai mais além um pouquinho no versículo e fala assim, e os teus mandamentos, né? Acerca do preceito do Senhor, ele está falando, os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao meu coração. Olha que coisa bonita. Justiça e alegria, ou seja, fonte de justiça. A palavra de Deus é fonte de justiça, porque se você quiser ser uma pessoa justa, a palavra do Senhor te ensina, e a palavra do Senhor, além de ser a fonte de justiça, também ela é fonte de alegria. Que coisa maravilhosa. Aqui não está falando de momento de contentamento, aqui está falando de alegria, um estado de espírito. Um estado de espírito, e independe da situação que você está vivendo. A palavra do Senhor nos dá esse conforto. A palavra do Senhor tem este poder. A palavra do Senhor, ele tem este poder de colocar em meu coração a alegria de viver, independente se aqui nesta terra eu tenho muito ou tenho pouco, se aqui nesta terra eu desfruto de coisas boas ou não. Isso aí, queridos, não influi. Por quê? Porque a palavra do Senhor, ela tem este poder. Quando eu entendo, me entrego a ela e passo a viver a palavra do Senhor, a minha visão muda. E uma visão mudada, ela não está apegado aos conceitos de valores que o ser humano tem. Os conceitos de valores que o ser humano tem é um. Os valores que a palavra do Senhor te apresenta são outro, completamente diferente. A Bíblia vai falar que os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos, nem o caminho do Senhor são os nossos caminhos. O entendimento humano, ele é bem diferente. E o que o Senhor tem para nós aqui é um entendimento bem superior ao entendimento humano. Daí a orientação da palavra do Senhor, que a tua palavra traz a alegria ao meu coração. Falar de alegria é falar da paz, sabe? Falar de alegria é falar de contentamento, e ninguém vive um estado de contentamento sem ter a paz de Deus e estar em paz com Deus. E a palavra do Senhor te proporciona isso. Foi essa semana ainda, você mencionou aqui em um dos comentários seus, que muitas vezes, né, nós chegamos perto de uma pessoa que está ali no final da sua vida por uma enfermidade, vivendo os seus últimos momentos na face dessa terra por uma enfermidade que aos olhos humanos não tem cura. E você conversa com essa pessoa, ela tem algo de bom para passar. Você mencionou isso, né? Olha a propriedade, quem faz isso, querido, é a paz. É a palavra do Senhor, é o entendimento que nós temos de Deus através da sua palavra.
Daí a orientação e a expressão do salmista, né? Quando ele declara que os teus mandamentos, né? Ele traz aí a alegria para o meu coração. Por quê? Porque o Senhor, quando ele nos revela a sua palavra, a nossa visão, ela não é simplesmente aqui nessa terra. A nossa visão, ela está voltada para uma vida bem superior com Cristo Jesus. E o terceiro e último ensino que eu aprendo aqui, né? A Bíblia é fonte inesgotável, né? Mas o nosso tempo se esgota, então precisamos ficar só com esses três aqui. E o último ensino que eu aprendo aqui é que a palavra de Deus, ela é fonte de luz. Olha que coisa maravilhosa. E ele fecha o versículo dizendo isso. Os mandamentos do Senhor são límpidos, ou seja, são claros. Não tem nada obscuro ao entendimento da mensagem que o Senhor está passando. É clara e traz luz aos nossos olhos. Falar de luz aos nossos olhos está falando de condição de saber o caminho que nós estamos andando. Está nos trazendo entendimento acerca, quando fala luz aos olhos, está falando de você saber aonde você está, você saber para onde você está indo, ou seja, te dá, quem sabe onde está e quem sabe para onde está indo, ele tem segurança. E a palavra do Senhor tem esta exclusividade, ela te dá segurança, ainda que as questões estão totalmente desfavoráveis, ainda que o cenário não está bonito coisa nenhuma, mas a palavra do Senhor, né, através da nossa fé, nós conseguimos viver. Isso aí. Queridos, falar da palavra do Senhor é falar do ato de fé. Caso contrário, ela é para muitos mais um livro na sua estante. Mas o Senhor não quer que você tenha esse entendimento. A palavra de Deus não foi feita para ficar nem na estante, nem foi feita para ficar aberta em uma página única. A palavra de Deus foi feita para nós conhecer. A palavra de Deus, ela foi feita para nós vivermos. A palavra de Deus foi feita para nós tirarmos os seus ensinos todos os dias. A palavra do Senhor foi feita para nós desfrutarmos das promessas que só ela tem. E é isso que o Senhor tem para mim e para você. Infelizmente, nem todas as pessoas vão chegar a esse entendimento acerca da palavra de Deus. Mas a palavra do Senhor, ela já é um grande privilégio, queridos. Não vamos falar das promessas, não. Vamos falar só de viver as leis do Senhor, as orientações, as ordenanças. Já é um grande privilégio em obedecer às ordenanças. Quando nós entramos então para as promessas, não tem nem palavras que nós podemos expressar da grandeza que é a palavra de Deus para a nossa vida, tanto nas questões físicas, tanto para o nosso dia a dia aqui, quanto para a vida futura na eternidade com Cristo Jesus, que é a razão da nossa fé. Daí a orientação da palavra do Senhor. A Bíblia, ela é um livro completo para a sua vida. Não estou desmerecendo os demais que você tem por hábito e a necessidade de ler, não. Você tem que ler, sim. Você tem que buscar conhecimento, sim. Você tem que buscar, né, se capacitar cada vez mais, mas não despreza a palavra de Deus. Acha um tempo para a palavra de Deus. Inclua a palavra de Deus no teu hábito de leitura. Todos que desprezam a palavra do Senhor se arrependerão. Então fica aí a orientação da palavra de Deus, né? Através da declaração desse salmista, quando ele vê na palavra do Senhor fonte de justiça, fonte de alegria e fonte de luz para um caminhar seguro. Glória a Deus. Nós vemos aí um grande mistério nesse livro, né, Ivan? Chamado Bíblia Sagrada. Por quê? É uma coisa que muito me chama a atenção, Ivan, é que apesar da falta de obediência a esse livro, nós temos contemplado, assim, uma falta de obediência muito grande, né?
pela humanidade, ele continua na frente aí com as vendas, né? Quando você pesquisa acerca de livro mais vendido do mundo, a Bíblia continua sendo o primeiro mais vendido em todo o mundo, né? A estimativa aí é de mais de 5 bilhões de cópias vendidas. 5 bilhões é um número muito expressivo, né? Muito expressivo. E por aí nós vemos o grande mistério da Bíblia Sagrada. E se a gente começar a falar de mistérios desse livro, a gente não para mais. Nós não temos tempo para isso, né, Ivan? Porque quando você fala aí de um outro livro, né, eu não vou passar aqui a lista de livros, quando você começa a pesquisar, você vai ver vários livros que são muito vendidos. E aí, e não deixa de ser importante, como o Ivan já disse, mas são livros que, se o autor já morreu, você não vai entender muita coisa, só vai entender somente aquilo que está escrito. Se você não conseguiu interpretar, você vai parar ali mesmo se você não tiver um bom professor do seu lado para te ajudar na interpretação, no entendimento ali daquilo que você vai ler. Já a Bíblia Sagrada, o autor, ele vive eternamente. Uma outra coisa linda e maravilhosa é que esse autor, ele é onipresente. Aleluia. Né? Se eu estou lendo aqui a Bíblia Sagrada, se eu estou aqui com ela nas minhas mãos, eu posso abrir, posso ler, o autor está aqui presente comigo, ele pode me ajudar a interpretar. Se lá do outro lado do mundo, lá no Japão, existe alguém nesse mesmo momento aqui, com esse livro nas mãos, lendo, o autor está lá. Aleluia. E está ali abençoando e está derramando a unção dele sobre aquela pessoa lá. E tem mais para te dizer. Se fosse possível, a terra inteira, todos os moradores da terra, no mesmo instante, marcasse a leitura desse livro, o nosso Deus é capaz de estar com toda a terra, ao lado de cada um que estiver com um exemplar desse aqui nas mãos lendo. O nosso Deus é capaz de estar ali, dando a interpretação, dando entendimento, dando unção, abrindo o coração e a mente de todos os moradores da terra no mesmo instante. Então é por isso que esse livro é um grande mistério, é um tesouro que nós possuímos nas nossas mãos. Nesse domingo passado, né, Ivan, nós vimos ali os jovens ali da nossa igreja apresentando algo sobre esse livro e nos encantamos de ver, né? Então, dia após dia, nós vemos que esse livro tem um valor imensurável. E se você tem ele na sua casa, comece a ler, comece a pedir o autor dele para estar te ajudando a entender. Ele vai dar toda a assistência, né, que você precisa. Ele vai estar ali do seu lado, te abrindo seus olhos, seu entendimento, seu coração e te dando o entendimento necessário que você precisa. Aleluia. Para nós fecharmos aqui, só um detalhe, que é o único, né? É o único que nos mostra o caminho da salvação. É o único. É o único. Por isso que a orientação da palavra é não desprezar, querido. A palavra do Senhor vai falar que aquele que atenta para a lei perfeita da liberdade. Aleluia. E nela persevera, não sendo ouvinte esquecido. Ou seja, aquilo que você está lendo, você guardar. A palavra do Senhor vai te colocar como sendo um bem-aventurado, um feliz. Porque é o único livro que vai te mostrar o caminho, a verdade, que vai te levar à vida. Que Deus te abençoe. Pai, muito obrigado pela palavra do Senhor. Deus. Receba a nossa gratidão por falar da tua palavra. Muito obrigado, ó Deus, por este momento, e que a graça do Senhor possa ser presente na vida de todos aqueles que estão conosco, ouvindo a palavra do Senhor. Traga entendimento, Senhor. Traga, ó Deus amado, o reconhecimento da grandeza do Senhor e do amor do Senhor sobre nós. Muito obrigado por mais este momento
E assim nós oramos, ó Deus, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.